Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, mais um Quality Cast. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Gerson Leite, já é da casa totalmente, Dr. Gerson Leite. Olha só, esse podcast é o podcast oficial do NEX, dia 17 e 18 no Expo Center Norte. Se não me engano, o Gerson vai me ajudar, o NEX, acho que é o 14º ano, tá cada vez mais musculoso. A E4 teve um cuidado muito grande nos últimos anos na curadoria de palestrantes. Ali você faz um network muito pesado, as empresas todas estarão por lá, os grandes profissionais da área da saúde, arena, sala de medicina, nutrição, tem muita coisa, casos clínicos. A Quality vai estar lá então com o seu stand, Quality Cast estará lá também entrevistando os principais profissionais. Você não pode perder 17 e 18 no Expo Center Norte, o NEX, cada vez mais musculoso. E você ainda que não tem o prazer de me seguir, pois é, agora terá Marcelo Kim _ e o mais importante, senão o doutor não vai falar nada para vocês, é que você compartilhe, dê um like, realmente é muito importante para que a gente continue levando conteúdo para vocês. Professor, boa noite e muito obrigado. Kim, muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui com você. Aqui na Quality, um lugar que a gente já fez muita coisa bacana. Já, né? Há muito tempo. Já fizemos muitas coisas bacanas aqui, muitos eventos, muitas palestras, muitos cursos e levando conhecimento técnico-científico para muita gente. Verdade, então, verdade. Esvaziando o copo do saber, não é? Exatamente. Professor, me fala uma coisa. Você está lá, então, já há alguns anos, ajudando ali no desenvolvimento do NEX, e esse ano você está mais musculoso lá. Eu tenho aqui no meu relatório do FBI o seguinte, tem tanta coisa do Gerson, mas eu vou ler um aqui para ver o que ele me comenta, né? Então aqui nós temos, ali para esse ano, né? Repetindo, 17 e 18 no Expo Center Norte. Influência do sono na performance esportiva, limitações e estratégias. Temos também aqui o seguinte, biomarcadores genéticos aplicados ao esporte, a nutrição. O que você leva hoje para outubro, para o NEX? Qual é a sua função lá e o que você está esperando desse evento? Só subir aqui um pouquinho. Deu. Tá bom, deu. No NEX, já faz alguns anos que eu sou convidado para ser palestrante, sim, né? Para mim é um privilégio receber esse convite, que é um evento gigantesco. É um evento referência na nutrição esportiva e na área do esporte, né, brasileiro. E esse é o 3º ano que estou junto com outros profissionais na coordenação científica do evento, né, como um todo, e especialmente na minha área do Endurance. Tá? A gente tem o Marcelo Carvalho na área de nutrição. Isso, legal você explicar. Eu estou aqui na área do esporte de Endurance. E o nosso amigo o Guilherme Dilda na área da medicina do esporte, né? E na área do Endurance, nós criamos junto com a E4 um evento chamado Endurance Summit, que é um evento exclusivo para se discutir o esporte de Endurance, que particularmente eu gostaria muito de ter um evento desse quando eu estava lá iniciando no esporte de Endurance. É bom você falar, se tivesse isso, essa ponte, né? Quando eu me formei também gostaria de ter tido um evento desse, porque a gente junta um dia inteiro com muitos profissionais experientes no esporte, na nutrição, no treinamento, para discutir atletas de corrida, atletas de ciclismo, atletas de triatlon, de maratona aquática, com ciência, né? Então a gente tem a base da ciência aplicada à prática, pessoas que foram para Olimpíadas, pessoas que foram para campeonatos mundiais. Imagina quanta informação. Pessoas que trabalham com muitos atletas há muitos anos e que têm uma formação técnico-científica muito boa. Então, meu primeiro papel no NEX é coordenar tecnicamente, cientificamente o Endurance Summit, que acontece no dia 17 de outubro. E junto a isso, terei uma palestra, obviamente, no evento do Endurance Summit, que vai ser a palestra final. Na verdade, eu vou estar em 2 momentos ali. Um primeiro momento junto com o Carlos Galvão, do Ironman. Eu vi você, muito legal. Imagina a contribuição para quem o congressista que está sentado lá, beber dessa fonte, dos dois ali. Então, assim, vai ser um bate-papo com o Galvão para entender essa questão dos negócios do Endurance. Muito legal.
Porque o endurance, os esportes de endurance, né, corrida, o ciclismo, o triatlon, são os esportes que mais crescem no Brasil nos últimos anos. Hoje existe uma estimativa de quase 20 milhões de corredores no Brasil. Verdade, eu tenho esse dado, fiquei bobo de ver. E aí quase 5 milhões de ciclistas. E quanto? Quase 5 milhões de ciclistas. Pô, não tinha esse Tem número. muito ciclista no Brasil. 5 milhões? Muita gente. E o triatlon é um esporte menor, mas um esporte que movimenta muito dinheiro. A gente tem por volta de 40, 50 mil triatletas no Brasil, mas é um mercado muito aquecido, né? Vou até anotar o que você está falando, que é muito curioso. E o Carlos Galvão, como CEO lá do Ironman Brasil, né? Ele coordena o Ironman Brasil, as provas de 70.3, né, de Ironman 70.3 no Brasil e o Tri-Day. Então ele conhece toda essa cadeia de triatletas do Brasil inteiro. Ele vai nos ajudar a entender melhor esse mercado e como os profissionais que vão estar no nosso evento podem se interagir e cuidar melhor desses atletas que participam desse tipo de prova. É muito legal você, congressista que vai assistir, essas informações, por exemplo, numéricas e vários aspectos da parte do business, né? Esse entendimento, você que está aí na ponta, você que trabalha com isso, é que nem já se falou, né? Quando você sai de um lugar desse, você sai com o ecossistema na tua cabeça muito mais, na época dele aqui e tal, você tem que caçar a informação, tentar juntar o Lé com o CRE para poder chegar a uma conclusão. Por isso que o mercado está mais rápido. Hoje, num congresso desse, 2 dias de imersão, você sai com conteúdo na tua bagagem, assim, para ser mais assertivo, muito rápido, né? Eu fiquei bobo com os números, repetindo aqui. 20 milhões de corredores eu tinha, 5 milhões de ciclistas e triatletas, você falou 5? Por volta entre... Não, 40 a 50 mil. 40 a 50 mil triatletas. Mil triatletas. O triatlon é um esporte menor. Sim, nichado. Mas um mercado muito aquecido, né? E de ticket alto. E de ticket muito alto. High ticket, né? Que o já está falando, é bem observado. Agora, já a gente fala do Next com um pouco mais de profundidade, mas você que está no ramo há muito tempo, pessoal, o Gerson tem um entendimento da área dele, depois eu vou passar aqui a capivara dele, maior do que vocês imaginam, né? Assim, o conhecimento dele. É que ele é muito na dele, muito low profile, mas assim, ele tem um conhecimento muito grande. E além desse conhecimento, você que não sabe dessa versão do Dr. Gerson Leite, é o seguinte. Eu queria que ele explicasse, mas ele tem um entendimento depois ele vai explicar melhor para vocês. Desde a concepção toda da participação da indústria, né? Indústria de suplementos e outras coisas que ele vai explicar, a melhor versão, quando a pessoa quer, do atleta, né? Eu não gosto dessa expressão atleta amador, vou até perguntar para o doutor se é dito assim, né? Porque eu gosto de falar, sempre aprendi que atleta visa competição, né? O amador não compete. Então o amador, o atleta, todo esse ecossistema que hoje a gente vê no mundo, né? Não é simplesmente você comprar uma bike, claro que você pode fazer isso, e sair pedalando e tal, tem toda uma ciência por trás. E a empresa do Gerson faz isso com maestria, claro que não é só ele, a equipe, né? Dele para poder prover esse tipo de serviço. Explica pra gente como é que está a sua vida hoje profissional, além dos palcos. Além dos palcos. Além dos palcos. Mandei bem, né? Mandou bem. Artista, hein? Mas não tô tão palqueiro ultimamente, né? Mas essa foi boa. Hoje, a minha empresa é chamada Trifosfato. Que não é de hoje, né? Ela está completando aí, esse ano, completou 11 anos, né, de existência. Mas na realidade eu trabalho com atletas de endurance desde 2003, então são 22 anos trabalhando com atletas de endurance. Quase não conhece. Tem uma história legal porque eu estava na faculdade ainda e eu virei técnico de atletismo da universidade, lá da Unesp de Bauru. E ao mesmo tempo, eu jogava futebol antigamente, antes de começar a pedalar e fazer triatlo. E aí me chamaram para ser técnico também do time de futebol. Você passou por essa, Eu passei por essa. E eu falei, eu posso ser técnico do time de futebol, mas eu preciso continuar sendo técnico de atletismo, porque eu gosto pra caramba. Não me tira essa cadeira. E eu fiquei com as duas funções por um ano inteiro.
Nós ganhamos todos os campeonatos universitários. Ó! 3 campeonatos universitários no time de futebol. Ganhamos todos. E comecei a me aproximar lá na época em Bauru do Noroeste, né, que é o time de futebol da cidade. Fiz alguns serviços, alguns trabalhos com eles já como fisiologista na época, mesmo sendo aluno, né, com a ajuda de alguns professores. E fui fisiologista de futebol por alguns anos. Olha lá. Até 2009 eu trabalhei com futebol. E um dos artigos, eu tenho mais de 60 artigos publicados, né? Um dos artigos mais citados que eu tenho é sobre treinamento em futebol. Você que não conhece esse lado, essa versão. Mas a minha paixão pelo esporte de endurance foi maior do que a minha paixão pelo futebol na época. E então, desde 2003 eu trabalho quase que exclusivamente com atletas de endurance. E em 2014, quando eu terminei meu doutorado, eu abri a Trifosfato para trabalhar com os atletas de endurance mais a fundo. E a gente vem criando um ecossistema que hoje, 11 anos depois, a gente consegue ter parcerias com universidades para tocar pesquisa ou parcerias em pesquisas. A ciência nunca, pelo que eu acompanho, professor, nunca esteve aquém, sempre muito presente no seu trabalho. Sempre muito né? presente. Você eu vejo, para mim ele é ciência, eu vejo uma ciência andando. Quem fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, não poderia ser diferente, né? Então hoje a gente tem parceria com a USP, com a Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Universidade Federal do Espírito Santo, com a Unifesp de Santos, em projetos que a gente colabora, né? Para que a gente possa estudar cientificamente melhor coisas do dia a dia dos nossos atletas, né? Junto a isso a gente ainda tem um grupo de estudos, porque eu comecei a sentir falta. Primeiro, eu estudo quase todos os dias, né? Eu imagino que sim. Que é hábito, eu gosto, Sim. é hábito. Então, ontem era 1h30 da manhã, eu estava lendo, né? Em vez de dormir, eu estava lendo. Tô tranquilo aqui. Cara, preciso dormir, 1h30 da manhã, eu tô aqui lendo artigo, né? Só que eu estava sentindo uma dificuldade, uma falta assim de trocar essas discussões dos estudos que eu estava lendo com outras pessoas, né? E aí criei um grupo de estudos há uns 3 anos atrás, chamado Coworking de Endurance, e a gente se reúne toda semana para discutir um artigo científico. Como chama Coworking de Endurance? Coworking de Endurance, né? Que é um espaço de network, de colaboração, né? Um espaço coletivo de discussão técnica científica. E é muito bacana, a gente tem gente do Brasil inteiro, treinadores, nutricionistas, médicos que trabalham com esporte, fisioterapeutas, psicólogos, e a gente consegue ali ajudar um aos outros, né, nesse contexto. Então a gente tem esse lado de estudar ainda e discutir ciência com profissionais da área. É riquíssimo para todos. É riquíssimo para todos, né? Temos o suporte técnico-científico em avaliações fisiológicas para atletas, corredores, ciclistas, triatletas, aqui na Insport, né, aqui próximo da Quality. E de um tempo para cá eu voltei a ser treinador. Puta, meu, você tá arrumando, hein? Mas de alguns atletas profissionais. Você então, fez questão de... Porque isso é um lab também para você, né? Não sei, tô achando que pode ser esse espetacular, motivo. porque... Então assim, eu não tenho uma assessoria... Eu já tive assessoria lá em 2003, 2004, eu tive assessoria esportiva até 2009. E como eu trabalhava na universidade, fazia pesquisa, assessoria esportiva, cara, eu não dava conta. Eu falei, cara, eu vou parar com isso, terminar meu doutorado, depois eu vou ver o que eu vou fazer. E eu continuo sem ter uma assessoria esportiva. Não tenho uma assessoria esportiva, porque a assessoria esportiva são os meus parceiros de trabalho. Então eu recebo atletas de quase todas as assessorias aqui de São Paulo e de fora de São Paulo, lá no laboratório de fisiologia do esporte que eu tenho. Mas eu treino atletas profissionais. São ali meia dúzia de atletas, né? Então assim, quero treinar com você, não, mas eu não consigo treinar. Não estica o seu tempo. Eu não consigo, né? Eu não tenho tempo. Mas a gente tem conseguido. A gente até venceu um Ironman na Malásia, com o Fernando Toldi. Vencemos um Ironman na Suécia, com o Matheus Martini.
Vencemos um meio Ironman no Equador e um na Costa Rica. Eu tenho aqui, campeão do Ironman Suécia 2024, pessoal. Campeão do Ironman 70.30, se fala, desculpa, Equador 2024. Campeão Ironman 70.30, Porto Rico 2024. Vice-campeão do Ironman Brasil 2023. Terceiro lugar no Ironman Cozumel e Ironman Brasil em 22. Mas nós somos campeões também, um atleta que eu sou fisiologista, campeões da maratona de Florianópolis, vice-campeão em Porto Alegre, terceiro lugar na maratona do Rio, com o atleta o Samuel Nascimento, que tem 2 horas e 14 na maratona, que é um tempasso. Que isso. E com os ciclistas que eu trabalhava, né, já ganharam o Brasil Ride, Letap, então assim, muita gente boa, né? Que normalmente eu não treinei essas pessoas, mas eu era da comissão técnica, né? Eu acho que é muito rico, né? A barriga no balcão, vulgarmente falando, na posição de coach técnico, como queira chamar. Eu acho que isso é um alimento para tua fornalha também, né? Não fechar essa porta totalmente, né? Sim, porque dos anos que eu fiquei afastado de treinar pessoas, então eu lia muito, só que de vez em quando alguém ficava assim e falava, cara, mas isso não encaixa no treino, né? Isso é legal. E eu escutei muito isso. Isso é coisa de livro. O que você está falando é coisa de livro. Então, deixa eu pegar um gancho no que você está falando. Aproveita e me dá para que a galera entenda. Você que é um cara bem aprofundado na área, para a galera entender como é que tá o esporte de endurance hoje e como você acha que vai ficar no futuro. E vamos lá para a década de 80. Que analogia você faz da ciência, da prática, equipamentos, tudo isso? Como é que tá essa linha do endurance? Houve um grande salto? Tá tudo igual? Como é que tá? Cara, a gente teve um salto triplo, né? Se eu falar aqui. Duplo carpado mortal, sei lá como é que chama. Porque a gente tem um ponto, né? O primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, Rússia, eles estão ali pelo menos uns 15 anos na nossa frente. Porra, que coisa. Não, vários esportes eu falo 30 e tal. Mas o endurance eu achei que a gente estava mais legal. Só que com a globalização, a gente consegue hoje estar 5 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás. Né? Então, por exemplo, esses tempos eu estava dando uma das reuniões nossas lá no grupo, era sobre hidratação do esporte de endurance. E eu trouxe um artigo de 74, onde os caras estavam avaliando a hidratação de maratonistas. A perda de peso, a temperatura corporal. 74? 74, né? Então os caras estão preocupados com isso na década de 70. E hoje a gente tem atleta brasileiro que está tentando ir para a Olimpíada que não sabe disso. Então, em alguns pontos, a gente está 50 anos atrasado. Né? Em outros pontos não, então assim depende, né? Depende. Então, por exemplo, pensando aqui na nutrição esportiva, né, cara, a gente tá talvez 2 anos atrás. Não, legal, tá batendo aí com o que eu sinto aqui. 2 anos atrás. Você que vai para as feiras lá fora, você entende o que o mercado lá tá falando e o que o mercado aqui tá dizendo. É verdade. Mas o legal, aí eu pegar um gancho no que você falou, você treinar atletas que disputam etapas de mundial e disputam mundial. Na elite. Porque na hora que você chega no mundial, na elite, cara, você tem a conferência dos atletas de elite. Você tem a conversa dos atletas de elite. Todo mundo ali debaixo do mesmo teto. Exato. Então você está sentado, você está aqui assistindo lá o briefing da prova, mas sentado do lado do campeão mundial. Então, você está vendo que ele está usando de gel, de carboidrato, de pó na garrafinha, né, para carboidrato na garrafinha. O quanto a solução está diluída, né? Tudo que imagina o nosso professor lá, o radar só... Você fica maluco. Então, assim, o equipamento que ele está usando, você fica maluco, porque os caras estão usando isso aqui, estão usando dessa forma. Então, isso é uma provocação muito grande em falar assim, o que é isso?
por que eu nunca passou pela minha cabeça isso? Preciso entender disso a partir de hoje. Por que é assim? Por que a literatura fala ou não fala isso? Ou por que fala dessa maneira e aqui ocorre assim? Só uma coisa legal que tem uma faixa para a cabeça, que ele tem uns cristais, uma sequência de cristais aqui. Ele mensura o quê? Ele não mensura nada. A função dele, o que se estuda nos últimos 3, 4 anos, uma das coisas que mais tem estudado em ciência do endurance é resposta fisiológica ao calor. Tá? E essa faixa é uma faixa que promete manter o teu cérebro resfriado. Vai, Jeff, para. Se você joga... Não. Se você joga água gelada nessas pedras, ela tende a manter essa região mais fresca. A tempo aqui. A região da testa mesmo, né? Tá. Mais fresca do que ela estaria se você só jogasse água por mais tempo. Então você mantém essa região resfriada por mais tempo. Que cristal é esse? Eu não lembro agora de cabeça, né? E foi um maluco gringo lá que com criou certeza isso. É maluco, Olha lá. E então você fala assim, cara, de repente no Ironman do Havaí é um lugar que aparece coisas, né? Sempre foi assim, né? Historicamente sempre foi assim. Ironman do Havaí e Tour de France. São os dois lugares. Dois norteadores do esporte, né? Exatamente. Duas grandes provas. Assim, isso O Tour de France, então, Jesus. Tour de France e Ironman do Havaí. São os dois lugares que você fala assim, cara, a novidade está aqui, né? Tá. Então começaram a usar isso de repente no Ironman do Havaí. O Havaí é muito quente, muito úmido e tal. Eu falei, cara, precisamos saber o que é isso, né? O resultado disso e tal. Assim, só que depois que sair o produto, vai demorar uns 2 anos para sair o artigo. Claro. Precisa ter trabalho, né? Então precisa ter trabalho científico, trabalho independente, né? Então, por exemplo, a gente está com muito sensor vestível de medição de suor, né? Então... Esses são os biomarcadores, né? Você cola ele na pele, vai treinar. Depois ele te dá exatamente o que aconteceu. E durante o treino ele já vai te mostrando, você está perdendo tanto sais, tanto de líquido, repõe tanto de sódio. Só que é tão novo... não deu tempo. Que não tem ciência ainda. Ninguém publicou validando ou desvalidando. E a quebra normalmente é por desidratação e tudo. É um grande ponto. Um grande ponto. Não só esse, mas é um dos pontos. Então, assim, eu tenho estudado muito hidratação e desidratação e respostas do corpo ao calor nos últimos 4, 5 anos. Então, pergunta dedicada para o professor Dr. Gerson Leite. O que a ciência diz, o que você está há muitos anos estudando, o que o Jeff vai para fora, percebe junto aos atletas, né? Não é uma percepção dele de praticante ou de amante do esporte, né? É um cara da ciência. Que distância nós estamos do que é mostrado aqui, dos suplementos greenwashing, que é só o label? Como é que está a indústria e a concepção, o entendimento do praticante, do triatleta, do corredor, do trilheiro, do que for, em relação, vou pegar um gancho, do conceito da hidratação. Eu fui agora em março para lá, estava vendo, enfim, o super hidratante nos Estados Unidos explodiu de um jeito que até na padaria tem lá, hidratante até na pré-escola, assim, é muito impressionante assim, de ver aquilo, né? Tudo bem, já chegou no Brasil aqui, ainda leve, mas já chegou. Sabemos a importância, trabalho científico do professor, porém, a minha opinião franca, eu aqui 33 anos no varejo, percebo um exagero no que se diz sobre. Como é que você vê isso? Ou uma falta de entendimento, o exagero que eu quis dizer é uma falta de entendimento. Sim. Não faz todo sentido a sua pergunta. Eu vejo que passou a se falar mais sobre hidratação no dia a dia, não só dentro do treino, mas fora do treino. Então, assim, todo lugar que você vai beba água, né? Beba água. Um galão.
o galão, né? 2 litros por dia. Então Isso. você põe no seu galão e vai medindo se você está medindo 2 litros por dia. Aliás, depois eu quero que você conte nessa sua resposta se é certo pensar que é 0,3, 0,4 por quilo de peso corporal para uma pessoa ficar lá em homeostase, ficar saudável, ou quem depende, né? de que indivíduo nós estamos falando, em que temperatura, faz atividade física ou não, quem é o indivíduo, qual a idade. Aí depois o Jefferson explica. E a gente começou, né, na verdade, são estudos já da década de 80, 90, de uma questão da hiperidratação. Hiperidratação. Quando você começa a diluir os sais minerais então, no teu sangue. Eu quero chegar. E é dessa conversa da hiperidratação, tanto no dia a dia, quanto dentro do exercício, em especial dentro do exercício, que é a minha grande especialidade ali, que está realmente faltando uma equação ajustada, por exemplo, de reposição de sódio, que é o principal eletrólito que a gente perde. Então eu devo imaginar, a ciência diz que o sódio é o que mais vai embora. E se eu, não sei se eu falo certo, hiperidrato no meu treino, só com água. Então, eu quero pegar esse caso. Eu realmente estou numa prova ali, então, de 2, 3 horas, eu estou só na água, mas bastante realmente. O que vai acontecer comigo? Vou diluir, que nem você explicou. Vai diluir, isso vai gerar um mal-estar extremo. Tá. Né? Vômito e aí por diante. E um quadro chamado de hiponatremia. Hiponatremia, tá. Que é a diluição, especialmente do sódio. A gente tem um marcador no sangue, né? Mas temos sintomas, então ânsia, fraqueza muscular, às vezes até desorientação, né? Então, por exemplo, tem um estudo no Ironman do Havaí que ele fala que ele pegou assim quase 30 anos de dados médicos da prova. É um estudo fantástico, né? Da tenda médica da prova. Então os caras foram... Que loucura isso. E documentando e compilaram isso no estudo. E mostraram que no Ironman do Havaí, a mulherada tem medo da desidratação, por causa do calor extremo. Então, como elas são mais, né, antenadas nisso, elas tomam mais água. E elas têm um quadro, tem mais quadro de hiponatremia e até de hipocalemia. Eu não sei o que é hipocalemia. E hipocalemia também é... Você tem o potássio muito diluído. Também por hiperidratação. Então as mulheres tiveram mais sintomas de hiponatremia e de hipocalemia do que os homens. E os homens são caras que não preciso de tanto, e os caras têm mais casos de desidratação lá no Ironman do Havaí. Que legal. E muito caso também de câimbras por perda excessiva de sódio. Óbvio que a câimbra não é só perda de sódio, tem vários fatores associados à câimbra, que nem sempre a gente consegue explicar. A câimbra, na minha leiguice aqui, até hoje é discutido, né? Tem alguns elementos, mas é muito discutido. Mas temos esse estudo interessantíssimo, né? Da diferença entre homens e mulheres lá no Ironman do Havaí, por exemplo, né? Nessa tenda, nesses 30 mil, deve ter muita... 30 anos. Eles devem fazer muita coisa, né? Eu não lembro quantos participantes, se era mais de 3 mil participantes, é uma coisa... coisa grande assim, né? E foi legal que em 2023 eu fui para o Havaí, né, como uma atleta, a Mariana Andrade, a gente foi vice-campeão do Ironman Brasil, sim. Na Elite, e ela se classificou para ir para o Ironman do Havaí na Elite, e eu falei que eu preciso ler esse estudo agora. Eu li ele lá no Havaí, né? A gente fez o grupo de estudos, eu estava no Havaí. Que prazer, né? Chato pra caramba. Porra. E a gente, nesse caso específico, a gente ajustou ali a ingesta dela de sódio e de potássio, nesse caso. A Mariana fez a prova dentro do que a gente tinha para aquele momento. E foi lá a 31ª do mundo, né? Que é fantástico. Primeira vez dela no Mundial na Elite, 31ª do mundo, entre 50. Bacana. Fala uma coisa, você ensinando a gente aqui, fico pensando, qual é que você pode falar pra gente sobre a hidratação, sobre a sua experiência, sua ótica, homem e mulher nessas provas? É uma grande diferença entre organismo masculino e feminino.
no que se diz respeito à desidratação? Eu faço um teste chamado teste do suor, né? Que nesse teste eu determino quanto de suor a pessoa perde durante uma hora, tá? Em alguns casos que eu vejo necessidade, eu vejo oscilação... Suor nós estamos falando. Suor, tá? Quando eu vejo necessidade, eu meço variações da glicemia, eu meço variações de corpos cetônicos durante o exercício, eu sempre meço a temperatura corporal do início do exercício até o final da 1 hora. Nossa, várias mensurações, né? E quanto de carboidrato essa pessoa precisa para manter aquele exercício durante aquele todo o tempo. Avaliando mais de 300 pessoas nos últimos anos aí, né? Mulheres perdem, na média, perdem menos líquido do que homens, tá? E perdem menos sódio do que homem, tá? Já cheguei a avaliar atletas que um atleta chegou a perder 2 litros e 700 ml em 1 hora de exercício. Já perdeu isso, Andy? 2 litros e 700 em 1 hora de exercício. Você só se colocasse no fogo. Acho que nem com o auge dos 33 anos, o spinning lá, que tem um spinning, eu cheguei nisso aí 1 hora, derreteu, mas não chegou nisso não. Não, né? Provavelmente uns 100 ml. Então, que coisa, hein? Então assim, a gente tem uma diferença grande entre homens e mulheres, e a gente acaba com esse teste, a gente acaba individualizando quanto essa mulher vai precisar de líquidos por hora, de sódio. Cada um tem uma fornalha, né? Cada um vai ter a sua fórmula, né? Que acho que a gente está caminhando hoje para essa individualização de todo o trabalho que a gente faz com o atleta. A singularidade de cada um. Que linka com a nossa palestra minha e da Tamires Skandreva, que é nutricionista, doutora pela Unicamp, né, em nutrigenética, lá no NEX, que a gente vai discutir uso da genética no esporte e na nutrição. Então, ou seja, como individualizar treino e dieta a partir de dados genéticos da pessoa, né? Eu trouxe a Elisa aqui da biogenética, eu trouxe algumas pessoas para falar, a doutora Vânia Assa ali, outros colegas seus para falar sobre isso. E cada vez que essa galera vem eu fico mais confuso, porque genética não é destino, né? Assim, as pessoas podem, os fatores exógenos você pode modular, né? Mas então me explica um pouquinho sobre isso. Então eu tenho um perfil genético e você tem lá o meu mapa. E isso é uma ferramenta gerencial para que você cuide desse atleta a partir desta leitura. A partir dos meus marcadores sanguíneos, a partir de vários outros testes, a sua equipe se reúne, não sei se é assim, e traça então um protocolo, uma conduta mais assertiva possível para aquele atleta, para aquela foto, aquele cara lá. Exato. Então, esse é o top, é o padrão ouro para que esse cara tenha performance. E você acredita que isso é feito já nos grandes países, para essas marcas todas? Tem alguma coisa parecida com isso? Eu posso dizer até que a gente, nesse quesito, a gente está à frente, brigando de igual para igual com os caras em algumas coisas, tá? Tem coisa que não dá para entender o Brasil. Por quê? Caro isso. É caro, é uma situação cara, né? É caro, mas aí tem aí o ecossistema entra em ação, né? Então quando, né, esses 22 anos dentro do esporte me proporcionaram estar dentro de um ecossistema que eu sou privilegiado. A união faz a força aí. A união faz a força. Tá, então eu sou privilegiado muito, né? Porque eu tenho muito gênio do meu lado. Muitos gênios do meu lado. Então os resultados dos meus atletas não são resultados do Gerson. São resultados de uma cadeia de gênios que eu carrego junto comigo. Entendi. Então, você discutir um resultado com um professor da USP, um professor da Unifesp, um professor da Universidade Federal, cara, é muito interessante. No mínimo, posso dizer o mínimo. No mínimo, muito interessante, né? Então, porque você vai em lugares que você não tinha ideia, né, cara? Você pega um cara
extremamente especialista num assunto que você fala, cara, esse cara matou a pau o nosso problema, né? Então, na questão da genética, eu via que tinha coisas que estavam sendo não explicadas dentro do treino da performance do meu atleta principal, que hoje é o Fernando Todi, que é o campeão do Ironman Malásia. O Todi esteve aqui, né? Teve. Sim, muito tempo atrás. E aí eu tinha coordenado uma mesa redonda num congresso aqui no Brasil, e um dos palestrantes estava discutindo genética no esporte, que é o Ricardo Botura, que é um cara que fez mestrado em genética aplicada ao esporte lá na Unifesp, lá com o Pesqueiro, que é o papa da genética no esporte no Brasil, né? E o Ricardo é um cara extremamente estudioso, muito estudioso, tanto que está fazendo doutorado lá na Itália hoje em dia. E hoje é um dos caras que mais publicam no mundo sobre genética do esporte. Quem? Tá publicando muito, né? Inclusive eu tô colaborando lá num artigo com ele recente. E eu conversei com o Ricardo, falei, Ricardo, avalia a genética do Fernando, cara. Você não quer avaliar a genética do Fernando? Ele falou, cara, eu tenho uma parceria com uma indústria, né, que faz os exames genéticos. Que na realidade é uma empresa de biotecnologia, uma startup de biotecnologia que está dentro do polo tecnológico da USP de Ribeirão Preto. Puta, meu, coisa. Cujos donos da empresa são 2 caras doutores em genética. O Daniel e o Dante. Eu falei, cara, vamos conversar. Aí conversamos. Eu falei, caras, o atleta de endurance tem essas características. Eu comecei a listar coisa. Pá. Vocês conhecem os genes Tal. que assim, eu não conhecia, né? Porque não é minha especialidade genética. Mas eu falei, vocês que são especialistas nisso, vocês conhecem os genes que controlam essas áreas? Eu dei umas 20 áreas pros caras, né? Falei, vocês se viram, vocês são os caras, né? Eu só sou o fisiologista. Genética é com vocês. Aí os caras, não, a gente vai olhar isso aí. Espera que a gente vai ali e já volta. A gente vai ali e já volta. E de repente os caras vieram. Os últimos estudos que falam sobre genética no esporte falam em mais de 240 genes associados à performance. Eu falei, pessoal, eu preciso... Então assim, eu estava conversando com 2 doutores e um doutorando, né? Não era com qualquer um. Eu falei, pessoal, mas... e eu também como doutor, pós-doutor, eu falei, cara, eu preciso de respaldo científico de muita qualidade. Não pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Tudo bem. É assim que a gente trabalha também. Dos 200 e tantos genes, ele fala assim, a gente só ficou bom mesmo 25. Então muita coisa saiu. Me mostra. Nessa primeira peneirada. Não, e essa peneirada que a gente tá por enquanto. Estamos nela. Você vê como o trabalho que dá, né? Cara, foi quase um ano isso aí. Reunião, discussão e sai na porca, indas e vindas, a gente briga e desbriga. Mas assim, porque a gente queria que as coisas funcionassem. Todo mundo queria que as coisas funcionassem. E aí a gente chegou realmente num modelo que eu tenho condição hoje de falar assim, Kim, não usa cafeína antes do treino não, viu? Esse cara tá louco. Entendeu? Né? Entendi. Entendeu? Vai ali na... Kim, você só vai usar cafeína dentro do treino. Antes não. Kim, nem dentro do treino é legal cafeína pra você. Kim, aquece melhor se precisa. Kim, não dá pra você treinar forte todo dia ou quase todo dia. Você precisa de mais recovery, mais tempo. Você precisa de mais recovery, você precisa de mais tempo. De acordo com o que você tem ali na minha pasta. Kim, não adianta usar nitrato, que seu corpo não vai responder. Puta, eu começo a ficar puto. Não, meu, como é que eu fico assim? Então, são essas discussões... É personal, é singular, muito pessoal. É o futuro, é o presente, na verdade. Que eu vou ter junto com a nutricionista
a Tamires Candreva. Claro, cada um na sua pasta para tomar conta de cada área. Claro. Olha só, o Gerson está falando que os outros são um gênio e ele é só um colaborador. Head da Trifosfato, que ele acabou de falar, Endurance Science, empresa da área de avaliações fisiológicas e bioquímica e genética, consultoria em fisiologia do esporte, organização de cursos de formação técnico-científica para esportes de endurance, consultoria técnica para empresas do ramo esportivo, software, suplementos, marcas esportivas, eventos afins. Graduado em Educação Física pela Unesp, aperfeiçoamento em Fisiologia do Exercício aplicado ao treinamento pela Universidade Politécnica de Madrid, mestre em Performance Humana pela Unimep, falei certo? Falou. Doutor em Rendimento Esportivo pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-doutor em Fisiologia do Esporte pela Faculdade de Medicina da USP. O resto do currículo vocês encontram nas páginas amarelas. E o resto é gênio, ele não é. Agora, isso que você falou, a gente esbarrou um pouquinho na genética e quando a gente fala da singularidade, da individualidade, do tratamento, eu acho que a gente não precisa nem falar só de atleta, isso vale para a saúde das pessoas, né? Acho que isso vai valer também para todos, né? É possível que a ciência esteja avançando para isso. Uhum. Eu confesso assim que eu não leio sobre genética e doenças, então é uma coisa que o meu conhecimento é muito limitado, muito pequeno, mas assim, pelo que eu vejo dentro do exercício, eu acho que é uma área muito promissora para muita coisa. Né? Inclusive a questão de saúde, doença e tudo mais. Sabe que eu estou te falando isso? Não sei se é loucura, mas vamos explicar para a galera o seguinte. Um atleta, né? Competitivo, ele vive numa linha muito tênue, né? De lesão, de imunidade e tudo. Depois o professor vai nos corrigir. Quando a gente pega, vê se eu estou louco, um acamado com uma doença X, sistema dele está tudo comprometido, né? Se eu pego um atleta de competição que não faz a lição de casa, ele está praticamente igual, os dois organismos estão muito parecidos na depletação, na baixa, na produção de cortisol, enfim, toda a cascata sistêmica do que o organismo é capaz. O atleta e o cara que está desnutrido, o cara que não está bem, eu não sei se eu estou me explicando bem. Não, tá. Porque é o mesmo ser humano, é a mesma maquinaria, né? Se a gente for pensar, a gente tem, acho que talvez 2 pontos aí que quando o atleta lembra a pessoa da UTI. Isso, pronto. Obrigado, é isso que eu queria. Ótimo. Quando o atleta está em overtraining, a gente começa a ter os marcadores bioquímicos desse atleta que podem lembrar marcadores bioquímicos de pessoas com doenças sérias. Isso. E após competições de ultra endurance. Então, um término do Ironman. No dia seguinte, ele está numa condição clínica, não sei se eu falo assim, mas é uma condição bioquímica, porque às vezes o cara tá bem clinicamente, né? Ah, certo. Ele tá bem ali, mas a bioquímica dele tá toda desestruturada. Que até faço um nível de comparação com acamado ali, né? Tem um caso disso. Há muitos anos atrás, lá em 2004, 2005, né? Um atleta meu estava com baixa performance por um tempo prolongado, né? E baixa performance por um tempo prolongado é um dos grandes parâmetros para overtraining. Tá, ele tá caminhando no muro. Tá. E eu falei, vamos fazer alguns exames bioquímicos que dava para fazer na época e tal. E um dele é a enzima CPK, creatina fosfoquinase, tá. né? E que ela está aumentada quando você está infartando. Ou depois, por exemplo, de um treinamento intenso. Então, se você jogar uma partida de futebol, sua CPK vai estar altíssima. Então, é esse que é o negócio. Se o cara não é da área, você sai dessa partida e vai fazer o exame de céu, o cara vai te internar e falar, abre o peito dele, né? Então, assim, esse meu atleta foi fazer o exame pra gente saber se ele estava em overtraining. E ele ligaram do laboratório na casa dele e falou, você tá aí? Tô. Olha,
Você passa aqui, pega o exame e vai pro teu médico que pediu os exames, porque tem umas coisas alteradas aqui. Achou que ele tava infartando em casa. Chama o SAMU. Achou que ele tava infartando em casa. Sim. E o atleta sabia, né? Ele falou assim, é CPK? Aí eu falei, como é que você sabe? Eu falei, eu sou atleta, ela vai estar alta, eu tô treinando pesado. Então é maluco essa história, né? Legal. Mas assim, por exemplo, marcadores, a gente tem CPK cardíaca, CPK cerebral, CPK muscular. Eu não sabia que tinha cerebral. São CPKs diferentes, por causa da diferença de musculatura, né? E às vezes você faz, por exemplo, já fiz marcadores nos meus atletas pós-Ironman, a CPK cardíaca dos caras é a CPK de quem tá infartando, cara. Dá você fala assim, opa, né? Mas você fala, não, daqui uns dias já volta ao normal. A chapa tá quente. Porque imagina só, o cara ficar 8 horas com o coração, né? Batendo ali 150, 160 vezes por minuto. Por 8 horas o coração fazendo isso. Cara, gera lesão pra caramba no músculo cardíaco. E a CPK cardíaca vai sair pra corrente sanguínea. Então você vai lá e tira um pouquinho de sangue e mede, vai estar alta, cara. Sim. Só que você tem que entender o contexto. Sim. Tanto que uma coisa interessante nesse contexto todo 65% dos exames bioquímicos que são feitos em atletas geram erros. Porque as pessoas fazem no dia errado. Me dá um exemplo. Por exemplo, eu quero entender a linha de... Vamos dizer, o Kim é um maratonista. Tá. E eu quero a linha de base bioquímica do Kim. Aí o Kim faz um treino longo no sábado e eu vou e faço o exame dele na segunda. Cara, deu tudo errado. Eu mascarei tudo, alterei tudo. Alterou tudo. Eu deveria ir só numa rodagem ou num off, não sei como é que é feito. Então assim, a gente vai esperar... depois de um treino pesado, pelo menos 48 a 72 horas para você fazer um exame de sangue. Imaginei. Né? Então, por exemplo, os meus atletas que competiram no meu Ironman do Rio de Janeiro, que foi domingo, a gente só vai fazer exame sexta ou sábado. Eu não vou fazer exame segunda, terça, quarta-feira. Pra que eu quero saber? Porque eu dei a semana inteira de recuperação pro cara. Eu quero saber se recuperou mesmo, né? Então nós vamos fazer exame, hoje é quinta-feira, então nós vamos fazer ou amanhã ou sábado. O que a ciência diz sobre a idade? Isso tudo que você está falando, na recuperação, etc. Tem uma linha de corte que não, por mais que eu seja dos deuses, tem uma linha de corte que fala, Kim, deixa eu te explicar, mulher com 30 anos e homem com 45, sei lá, qualquer coisa assim. É difícil apontar... Depende da modalidade, depende... a idade, porque essa linha de corte, por exemplo, que você está comentando, vai depender do histórico da pessoa, da alimentação, dos hábitos do dia a dia. Eu consigo dizer que a idade biológica e cronológica, assim, eu tenho que ver quem é esse indivíduo, essa jornada que você está me explicando, exato, né? Exato. Tá bom, então não dá. Então, por exemplo... Como eu cheguei até ali, né? Entendi. Então, assim, por exemplo, eu tô com um atleta agora que ele tem uma filha pequena, uma atleta de elite. Já não precisa falar mais nada, só a filha pequena já deu. Então, ele tem uma filha de quase 3 anos ali. Tá naquela fase. Então, assim, não dorme tão bem. Sim. Pede atenção a parte do dia que está em casa. Sim, claro. Então, obviamente que a recuperação dele vai ser diferente do outro atleta que não é casado e não tem criança em casa, né? Então, a gente precisa individualizar o contexto da mesma forma que eu tenho uma atleta que tem 2 filhas pequenas. Cara... Ainda mais mãe? Ainda mais mãe. E é uma super mãe, só que ela também é uma super atleta, e ela quer fazer as duas coisas muito bem, então eu tenho que ficar às vezes freando ela. Eu falo, calma, minha filha. Porque ela tem outra jornada. Porque ela tem outra jornada jornada. De mãe. E ainda ela é empreendedora, né? Tem os negócios dela. Então ela tem um negócio, tem as crianças e tem o treino. E quer performar. Então assim, tem hora que você fala assim, vamos tirar o pé, filha, calma. E vai do seu entendimento também, né? Né? E fala uma coisa, o que as pessoas, o que o congressista que estará lá no NEX, não perca o seu tempo, 17 e 18 no Expo Center Norte, em outubro, 17 e 18 de outubro. Quem está assistindo esse nosso papo aqui, assistiu dos colegas que a gente está fazendo o warm-up aqui com o NEX, né, com os palestrantes, o que a pessoa deve aguardar, qual vai ser a sua
potência de aula, o que você quer deixar marcado na cabeça de quem vai assistir? Qual é a tua missão? O que você está preparando aí para ser bem contundente lá? Muita reflexão sobre o dia a dia de atletas. Na conduta da prática. Na conduta. E muita reflexão sobre essa coisa do dia a dia, né? As pessoas me falam muitas vezes, eu escuto muito assim, mas isso é você que faz, mas eu não tenho acesso a isso. O que eu mais falo depois que você vê uma coisa nova, que você acha que é boa, e a gente vai ter muita coisa nova e boa lá no Next, no Endurance Summit e no Medicina do Esporte, porque nosso critério para convidados é alto, né? A régua é alta, né? Qual o planejamento que você vai fazer a partir daqui? Na segunda-feira. Para colocar esse conhecimento novo, essas ideias novas, quando você vai colocar isso na sua rotina com seus pacientes, com seus atletas? Bela provocação essa, né? Não é da aula ir embora, né? Você já está provocando até nesse nível. Hein? Exato, porque... É verdade. E aí quando a gente leva o Galvão lá, que é um ponto assim importantíssimo, o mercado prêmio está em altíssima. Como é que você atende um atleta prêmio? É isso que eu ia falar. Como você pode estar em frente de um cliente, paciente, como queira chamar, dessa monta, com esse aspiracional? O que você vai conversar com ele? Como vai ser a sua conduta honesta, com ética profissional e para que você entregue realmente? Exato. É uma provocação fantástica. Então, porque essa é uma pessoa que sempre vai buscar o melhor. E ela paga por isso. Porque ela pode pagar por isso, mas ela quer o melhor. E como você vai se preparar para atender essa pessoa? Como eu estou preparado para atender esse tipo de cliente, esse aspiracional de demanda, né? Então, a nossa conduta lá dentro vai ser de reflexão, de provocação e de coisa nova. Para que as pessoas saiam de lá pensando no que elas podem fazer mais para frente. Esse capítulo do curso do professor chama-se Angústia. Mas ele vai provocar para você chegar lá. O que você não tolera em um profissional da área da saúde? O que você, nesses anos todos, quanto tempo você tem já de jornada? Como formado, 21 anos. 21 anos, você já viu bastante coisa, ainda mais você que vive de maneira... Você não passou 21 anos, né, de maneira superficial. Você fez uma imersão e cada vez mais, né? Enfim, talvez nos últimos, 10, 12 anos você intensificou a sua jornada aí. O que você não tolera, que inclusive você vai falar na palestra, né? De alguma maneira você deve diluir isso, né? O que não dá mais para tolerar na prática da tua profissão? Que não dá mais, isso ficou no passado, é inadmissível um profissional, por exemplo, não saber, não aplicar, não entregar. O que já está em desuso que você não tolera? Claro que além da falta de ética e tudo isso, né? Mas o que você... Mas assim, virar as costas para a ciência, né? A ciência não tem todas as respostas. Tanto por isso que a gente fica estudando, né? Buscando novas perguntas e novas respostas. Mas quando você vira as costas para a ciência, você vira as costas para o conhecimento. Esse negacionista, por exemplo, é isso que a gente está falando? Desse cara que tem, não sei se é isso que você está falando, mas que tem uma jornada e ele imagina que essa jornada então é o suficiente, eu não preciso dessa ciência, desse paper, desse grupo de estudo, desse resultado, eu não preciso me consultar ali para fazer um pareamento para chegar a um resultado ainda melhor do que eu estou, né? Para mim já basta isso, é esse cara aí. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Hoje eu me vejo com uma conduta profissional muito melhor do que há anos atrás e quero continuar melhorando, né? Quero continuar aprendendo com esses, né? Com essa cartela de gênios, né? Que me cercam, não só nas universidades, mas também lá no nosso grupo tem muita gente muito boa que muitas vezes eu jogo uma pergunta lá.
Ontem mesmo joguei e me veio respostas muito boas, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma construção do conhecimento colaborativo, a gente passa a atender o ser humano melhor, né? Porque eu falo sempre aqui, eu repito, mas eu não consigo sair disso. A sua prática e dos seus colegas, ela tem que ser muito mais humanista do que numérica, né? Eu acho que os profissionais da saúde ficaram muito tempo na numérica e tal para fazer volume. Mas não dá, você precisa fazer uma imersão lá no teu atleta ou no teu paciente. Porque se você não entender quem é aquele indivíduo, você não vai conseguir entregar, ajudar. Se você entender um pouco mais, né? Coletar mais dados para poder aplicar, né? Não sei. Então, assim, muita gente está apostando no volume, alto volume, mas... Ou quantitativo, não qualitativo. Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa trabalhar com qualidade. E só trabalhando com poucas pessoas você consegue ter qualidade, né? Professor, me fala uma coisa, em relação às lesões, quando eu penso em lesão, esse capítulo, ele é pós a tudo isso que você me falou, porque se eu fizer essa lição de casa neste nível, se eu tiver a oportunidade de ter esse cuidado, não sei, fatalmente eu vou ter menos esse capítulo 2 que são as lesões, né? Tá certo assim? Sim. Um dos casos, por exemplo, era do Fernando, né, que tinha ali algumas lesões no pé e no tendão meio recorrentes, isso em 2022, e já 23, 24 e 25 a gente já não tem mais isso. Superou aquele problema, o que estava acarretando aquilo, não sei. Então, por exemplo, a gente fez uma reunião de discussão no teste genético de um atleta semana passada, que ele tem uma lesão meio recorrente de panturrilha, né? E na hora que a gente foi ver os genes dele associados à lesão, a resposta estava ali. Só que agora ele tem que mexer no treino dele. Vai ter que fazer o processo reverso para... interessante. Porque senão vai continuar acontecendo, né? Puta, isso deve ser para vocês uma coisa de maluco, né? Porque... 100 anos praticando um tipo... Qualquer coisa que eu estou falando aqui. Um tipo de aquecimento. Um tipo de técnica para força. E assim por diante. Aí, eu vou lá e faço o meu teste genético. Deve ter umas loucuras, uma desconstrução. Por isso que dizem, né? A verdade não é estática. Naquele momento era aquilo. Agora eu tenho mais dados, não é mais isso. É interessante muitas vezes, assim, que muitas coisas as pessoas já percebem. Eu já fazia mais ou menos isso porque eu percebi isso. Naquela época eu fazia isso e não tive esse problema. Sei lá. Então, a gente, muitas vezes, quando a gente tem um treinador ali, uma equipe técnica muito próxima do atleta, e você faz a reunião com todo mundo, o cara fala assim, cara, isso faz muito sentido. Porque ele responde assim, assado, quando a gente faz isso. Então muitas vezes é mais uma constatação, uma confirmação do que já passava na cabeça da pessoa. E aí parece uma bola de cristal, porque o Ricardo Bottura, ele mora na Itália. A gente faz a reunião junto com ele, porque ele é o especialista em genética. Então faço eu, ele, o atleta que fez o teste, muitas vezes o treinador ou alguém da equipe técnica do atleta. O Ricardo Bottura não conhece as pessoas. E não sabe nada sobre elas, ele começa a discutir o teste. Não precisa, ele só lê o extrato. E ele começa a fazer perguntas, o cara vai conversando, ele fala, então, vê aqui, tá isso aqui é mais favorável, isso aqui é menos favorável. A gente não faz uma coisa interessante que é soma de genes, né? Pontuação, a gente não faz isso. A gente vai vendo ali interações genéticas de favoráveis e não favoráveis e como isso reverbera na rotina da pessoa, né? Então a pessoa acaba falando assim, cara, parece que você tem uma bola de cristal aí. Eu nunca te vi na vida e parece que você tem uma bola de cristal que você fala as coisas que eu passo e você nunca me viu. É maluco, né?
Mas é Pô, muito você tá interessante. falando, eu tô pensando quanta coisa tá por vir aí, né? É. Nesse... E agora eu fico lendo, eu recebo muitos e-mails das revistas científicas, né? Das que eu considero sérias, né? E eu fico sempre olhando ali, puta, saiu um artigo novo sobre um gene. Aí eu mando pra ele, Ricardo, você viu isso aqui? Puta, não vi, vou ver, vou ler, ou já li. Pra ver se a gente consegue adicionar mais algumas coisas ali, né? No nosso laudo, mas é constante, né? Uma evolução constante. Não é Tem muita coisa por vir. Então, tem um gene chamado CTN3, que é vou fazer uma pausa aqui interessante, que antigamente achava-se que esse gene era o gene dos velocistas e das pessoas de força e potência. Força e potência. Se você tem a CTN3, né, alfa-actina 3, você é um atleta de força e potência, porque, por exemplo, na Jamaica, mais de 90% das pessoas na Jamaica tem esse gene, e os jamaicanos são rápidos por essência, né, por genética, né? E então associou-se por muitos anos, ali no início dos anos 2000, tem alfa-actina 3, é velocista, força e potência. 2000. Né? Até 2000, tá. De 2010 pra cá, os caras foram lá no Quênia, na Etiópia. Vamos dar uma olhada nessa alfa-actina 3 nesses caras. Chama os meninos. Chama os meninos aqui do longa distância, né? Tá. Os recordistas mundial em maratonas, campeão olímpico, a população inteira. Tem um caminhão lá. Aí viram que mais de 90% também desses caras tinham também esse gene. Eu falei assim, cara, aí deu um bug, né? Bugou a cabeça de alguns cientistas. Falou assim, cara, a gente achava que isso era de força e potência. Agora os caras do Endurance também tem esse gene. Pera aí. O que é isso, né? Então, assim, é legal essa construção do conhecimento, né? Essa reflexão. É o que você falou há pouco na ciência, né? De repente, hoje a gente entende já esse gene de uma outra forma. Que quem tem esse gene é o cara que tolera mais carga de treino. Talvez ele se adapte mais, por isso que Olha lá. os caras têm melhor performance. Em 2000, essa era uma realidade, né? Era uma situação, ok, para aquilo que se tinha de informação era aquilo. Já em 2022, 23, não sei quando foi isso, já é uma outra história, né? Então, assim, hoje, por exemplo, um cara que não tem alfa-actina 3, fala assim, cara, você pode treinar grande volume? Pode, mas cuidado com a alta intensidade junto com grande volume, porque sua musculatura não vai aguentar. Você vai lesionar mais. O cara que você tem um alfa-actina 3 alta, você fala assim, opa, esse cara eu posso... Esse o elástico estica bastante, né? Esse vai aguentar treino. Então, é interessante, né? No meu planejamento para esse atleta, se eu tenho essa foto, eu já posso planejar em cima disso. Obviamente que é uma coisa organizada, Sim. crescendo a longo prazo. A gente está falando aqui de maneira grosseira, mas claro. Mas é uma coisa que não é do dia para noite que você vai aumentar pra caramba a carga e tá tudo bem, né? Não é também assim, mas você pode crescer carga que essa pessoa vai tolerar. E é interessante, né? O louco, assim, só pra fechar essa conversa, o Fernando Toggi tá ficando mais velho. Eu comecei a treinar ele em 2022. Vai falar que ele tá ficando melhor, que aí você vai pirar todo mundo. Ele tá ficando melhor. Então. Aí você acha muito louco. Ele fez a melhor meia maratona da vida domingo, com 38 anos. Isso era uma loucura, atletas mais velhos performarem melhor, né? Assim, acho que a gente vai descobrir muita coisa. O que você poderia falar pra gente? Tô vendo aqui. Esse é um assunto tão... Mas na sua área, o que a gente pode falar para esses indivíduos todos em relação ao sono? Cara, o sono... É um capítulo super, né? Super capítulo, extremamente complexo. Complexo, né? Os neurocientistas estão aí estudando muita coisa para tentar melhorar o sono das pessoas. Tem um gene de cronotipo, né? Sim. Que para entender quem é diurno e noturno. Aparentemente quem é noturno possa ter um sono um pouco pior, porque fica um pouco mais inquieto mesmo dormindo. Então isso é uma coisa que tá para se confirmar, tá?
E a gente... E a saúde desses dois indivíduos com características diferentes muda, né? Hã? A saúde desses dois indivíduos tão diferentes? Pode mudar, especialmente se esse cara que é um mais acelerado noturnamente, né? Ele não se cuidar, ele tiver cuidados adequados, então fazer a famosa higiene do sono, né? Evitar a cafeína, né? Então tem pessoas que aí tem o gene da cafeína, né? Sim. Tem metabolizador lento e rápido. Então tem pessoas que vão usar cafeína 1h da tarde e essa cafeína... Ela dura o quê? 8, 12, 8? Então, para algumas pessoas Depende. dura mais, para né? outras dura menos. Quem é metabolizador lento, ela dura mais. Tá. Então essa pessoa tem que tomar muito cuidado com o horário que ela... Senão ela fica nesse cachorro mordendo o rabo, de maneira sistêmica ali, ruim. Ela até pode dormir as horas que ela gostaria, por exemplo, 8 horas da noite, um exemplo. Mas a qualidade do sono dela, as fases do sono não vão ser as fases melhores, né? Sim, ele não aproveita. Né? Exato. Então talvez não seja um sono tão restaurador. E uma coisa que eu vou discutir muito lá no Endurance Summit, que a minha palestra vai ser sobre sono, vai ser desses gadgets, né, desses equipamentos vestíveis, Tá. e a sua associação com a leitura do sono. Esses biomarcadores você acha eficazes? Os biomarcadores, o anelzinho e tal? Eu vou deixar essa resposta Por evento. para a aula final do Endurance Summit. Você que quer saber se você vai usar... Porque eu já ia comprar um aqui, mas eu esperei o professor, porque tá na modinha, todo mundo com anel, mas alguns dizem, pô, Kim, é legal, tal, daqui o sono, tal, não sei o quê, olha aqui como é que eu dormi, todo mundo mostra agora na mesa de restaurante como dormiu, né? Então precisa ver o especialista falando, é real, não é real? E eu queria saber também, preciso aproveitar você aqui, que já é milenar, a siesta. Tem alguma eficácia científica comprovada? Por exemplo, se Marcelo Kim dormisse à tarde depois do almoço, que hoje faz 38 anos que eu não almoço em casa, mas suponhamos que eu almoçasse em casa e então deitasse, vamos perguntar para o professor, meia hora com a patinha para cima e tal, e voltasse para o trabalho. Eu seria outro? Existe um termo na ciência que é chamado de power nap. Sim, é verdade. Né? Então, está bem documentado, especialmente para pessoas que não dormiram o necessário, tá? Ou que precisam de um descanso maior, do poder desse cochilo, né? Ali, normalmente pós-almoço ou no começo da tarde, por exemplo. Por exemplo, para atletas de elite, alguns estudos sugerem até 10 horas de sono por dia, sendo 8 horas à noite e 2 horas durante um período do dia, especialmente no início da tarde, até 2 horas no máximo, né? Para que o cara tenha uma recuperação exemplar e aí padrão possa descer o sarrafo. Nós estamos falando aqui de atletas de endurance que treinam 30, 40 horas por semana de treinamento. Por exemplo, um atleta do Tour de France, você imagina esse cara se ele não tem algumas premissas básicas que o professor falou aqui? Ele não vai. Não vai. Exige muito da máquina. Muito. Né? Então, se o cara não tiver um recovery adequado com nutrição, sono, técnicas de recuperação, no dia seguinte ele está moído. Ele já vai estar moído normalmente, mas ele vai estar mais moído ainda. Tem muitos atletas brasileiros que às vezes os caras não conseguem terminar as voltas menores lá da Europa. Então você tem, né, Tour de France, Giro da Itália e Volta da Espanha, que são as grandes, né? Verdade. Mas você tem voltas menores, às vezes de 4 dias, 3 dias, e os caras falam que às vezes a de 3 dias já é um negócio indigesto. O cara terminar. Imagina então, aquele outro grau de esforço. No próprio Tour de France, né, você larga ali com acho que 90, 100 atletas, não chega todo mundo. Que aquilo é um moedor de carne, né? Vamos combinar que aquilo realmente... Então, assim,
a recuperação ali, quem dorme mal, quem... Se a ciência, tudo que você acabou de falar até agora na tua fala, não tiver muito, esse gradiente muito regulado, e olhe lá se tiver, porque o grau realmente precisa estar nesse nível aí que você apresentou pra gente aí, né? Usando tudo da tecnologia, tudo da genética, tudo de tudo da ciência para... por exemplo, hoje a gente já tem cientistas que sabem quanto de glicose exógena você está oxidando. Quanto você comeu, então você usou um gel. Tá, desde o meu primeiro... Tá. Quanto de glicose exógena, o que você falou? Você está oxidando. Tá. Por exemplo... Quanto da lenha que eu mando para minha fornalha eu estou utilizando? Exato. Tá certo. Você está queimando o carboidrato que você colocou do gel ou não? Essa é uma grande pergunta. Porra, isso aí é verdade. Então, eles marcam o carbono, se não me engano, carbono 13 dessa maltodextrina, dessa glicose ou dessa frutose, e através do gás expirado ou da excreção, né, de urina e fezes, os caras conseguem saber quanto você metabolizou. Não sabia que existia isso, não. Só que isso aí a gente tá há uns 10 anos atrás, né? Isso é o supra-sumo, né? Por exemplo, só pegar a sua carona. Eu levei 3 squeezes com uma solução de carboidrato, com uma osmolaridade bacana, conforme a gente falou. Usei 6 gel, né? Então eu performei lá tantas gramas de carboidrato. Estou todo contente. Eu faço o teste, você vai falar, Kim, você não utilizou nem 40%. É isso? Aí você pode comer menos. E vou angustiar menos, vou até deixar... E qual que é o ponto nosso? Pô, é um nível de detalhamento... Absurdo. Porra. Absurdo. É mais ou menos a economia de um carro, de gasolina, tá? É uma Fórmula 1, meu. Que loucura. Então, eu posso dizer que você pode comer menos ou pode comer mais. Eu tolero mais e talvez fosse até melhor a solução na água do que o gel, sei lá. Então, porque na hora que você coloca carboidrato e líquido, você tem que digerir e absorver isso. Isso gera gasto energético também. É verdade. Então, se a gente está buscando um invento de ultra endurance, a maior economia de energia possível para gastar correndo, pedalando, nadando, se eu não gasto energia desnecessária digerindo um carboidrato, por exemplo, que eu não vou usar, entendeu? Eu estou utilizando a minha máquina e deixar a luz acesa, né? Um exemplo aqui. Hoje tem um atleta tentando bater a maior distância percorrida em 24 horas na ciclovia da Marginal Pinheiros aqui. Tá. Daniel Boss. E o Daniel Boss passou por uma avaliação comigo lá e com a Juliana, que é cardiologista. Pra gente entender se estava tudo bem com ele e também ler algumas questões metabólicas. Daniel estava com uma quantidade X de carboidrato por hora. Na hora que eu fiz o teste metabólico dele, que não é esse marcador de carbono C13 ali, mas a gente já tem um teste metabólico que dá muita informação. Eu falei, Daniel, para você fazer o que você vai fazer, você não precisa de essa quantidade gigantesca de carboidrato que você estava usando. Porque isso aqui uma hora vai tirar um desconforto gástrico tão grande que você vai começar a ir no banheiro. Diarreia, vômito, Exato. Enfim, as coisas todas. Então, assim, depois já falei, testei em 10 horas, mas você está falando de 24 horas pedalando. Né? Então, eu sugeri para ele diminuir um pouco o carboidrato, porque o corpo dele não estava precisando de tanto carboidrato quanto ele estava usando, né? Porque provavelmente ele não vai oxidar tudo isso. E aí, com o passar do tempo, especialmente nas horas mais frias, que agora nós estamos à noite, Verdade. ele está passando frio lá na ciclovia. O frio aumenta o gasto calórico. Então tem que pôr mais carbo para ele. Por essa razão. Por essa razão também. Então agora nós vamos jogar mais carbo para você. Agora tá quente, o dia tá durante o dia, tá sol. Depende da altimetria, a temperatura. Então assim, ele começou mais ou menos às 10 horas da manhã e vai terminar às 10 horas da manhã da sexta-feira.
10 horas da quinta até 10 horas da sexta pedalando. 24. Só para ir no banheiro. Ou fazer uma refeição rápida. Ele quer fazer o acúmulo de quilômetros. E a ideia é bater pelo menos o recorde sul-americano de quilometragem acumulada. Você vai lembrar? Acho que são 500 quilômetros. Ele quer fazer 600. E o bicho é forte. Vamos ver, né? Vamos torcer pra dar certo. É uma estratégia dele das paradas, né? Tem que parar, né? Não tem jeito. Você tem que ir no banheiro fazer um X, tem que fazer um número 2. E ele gosta de comer também, comida, né? Não só gel, não só líquido. Não, chega uma hora que você não Então tá. ele quer também comer algumas coisas, então que é um ensinamento do grande tubarão, né? Também em ultra distância também come um pouco de comida. Então... O que jogar nessa fornalha ele queima, né? Exato. É incrível, né? O corpo. Você sabe que é a sua profissão, o que você faz, a gente sabe que você faz com muito amor. Se você não fosse um cara observador, né? A ciência está com você, você namora com ela, claro, mas a observação é muito importante, né? O olhar clínico, né? Eu não falo clínico, eu não quis falar clínico, mas o olhar com outro olhar, né? Tem a ciência, claro, mas esse profissional, ele tem que, e cada vez que ele faz... trata mais as pessoas, está com essas pessoas e atletas, etc. Até com empresários que estão na indústria. Aquilo tudo vai formando uma maçaroca única na cabeça dele para poder, né, com os colegas, que nem ele explicou, os gênios e tudo, para poder achar a chave do castelo e ser mais performático e entregar mais, né? É uma situação de observação humana, né? Muito. Conforme você falou aí no começo, eu ia falar isso e esqueci. Essa observação acho que é muito rica, né? É muito rica. Você pode estudar o quanto você quiser, mas se você não for um cara assim, você não consegue, eu acho. É uma coisa interessante, a gente estava no Ironman Brasil, em Florianópolis, em maio, começo de junho. Final de maio, começo de junho. E eu encontrei um dos meus atletas no sábado, eu já percebi que ele tava legal, cara. E a prova no domingo foi horrível. Interessante isso. E agora no meu Ironman do Rio de Janeiro, esse cara tava leve. Sexta, sábado, sabe? Fazendo piadinha no WhatsApp. Eu falei, cara, amanhã não tem pra ninguém. Tem essa parte também, né? Tem isso tudo, né? Eu acho que, me parece, você que sabe, né? Me parece que é como se fosse ali um encaixe perfeito do dia, da hora, do organismo dele, da saúde mental, pra ter que bater, né? Senão, se tiver assim, já vai pecar, né? Então é uma complexidade de muitas coisas. De muitas coisas. Então, o que a gente tenta fazer é tentar livrar o cara das adversidades previstas, né? Então, mas tem adversidades que a gente não consegue prever, né? E também tem adversidades da própria rotina, né? Deixa eu fazer uma última questão antes de caminhar para o final. Depois eu quero que você faça um convite para esse congressista que ainda de maneira míope não se inscreveu no congresso. 17 e 18 no Expo Center Norte, o Next. Você não pode perder. Olha só, meio piegas, mas eu tenho intimidade aqui com o professor, eu quero saber a opinião dele. Você estuda há muito tempo e está na cara que você é um apaixonado pela saúde, pela performance, o corpo humano e tudo isso que a gente estava falando aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, em Leonardo da Vinci, o homem vitruviano e tudo aquilo, naquela época... Pensa comigo aqui, você que é um apaixonado. O cara vendo as dimensões e vendo. Aí você vê aquilo tudo, né? Eu fui lá no museu dele, né? E essas coisas todas. E hoje você tá ali, né? Fazendo aquilo, né? Tudo isso que você faz, assim, e vendo tudo isso. O que mais você quer na tua área? Qual é o teu, que você não conta aí, qual é a tua loucurinha que você quer na profissão e quer atingir? Qual que é o sonho do professor em tudo isso que você faz? Aonde você quer chegar? Acho que o primeiro ponto assim eu me sinto muito burro
quando eu vejo esses caras. Porque eles fizeram coisas que até hoje eu não consigo entender, né? Como esses caras criaram algumas coisas assim que você fala assim, cara, eu não entendo, eu não sei. Como é que um cara, na época que ele tava... A partir do nada. A partir do nada. Nós já andamos. Só então, pra... Eu falo assim, cara, eu sou muito burro, assim, porque esses caras... como é que o cara pensou nisso? Onde era mato do lado esquerdo, direito, nenhum equipamento. E o cara foi pensar nisso. É um nível de inteligência absurda. Que isso se perdeu no tempo e a gente perdeu essa chave do castelo, a gente não sabe como eles faziam. Vários nomes, né? Assim, na ciência geral, tô falando, né? Não precisa ser... Mas eu penso nisso andando de avião, né, cara? Ah, sim. Eu falei, cara, como é que os caras... O celular, né? Como é que a pessoa tá lá do outro lado do mundo, eu tô falando com ela, tô vendo o rosto dela. Não, isso aí é pirante. Sim. Não, vem cá. E as navegações? Cara... O cara enfrentar o mar, o oceano, navegando pelas estrelas com aquilo. É uma coisa absurda. Né? Não, é legal a gente fazer essa volta só pra gente ter a humildade de... Caminhamos muito a ciência, imagina, ninguém aqui. Mas pra saber também que falta muito, né? Falta. Ou, como dizem alguns, a gente nem começou. Né? É muito, muito profundo, né? Nossa, vou olhar essas coisas e falar assim, cara, não sei nada de nada. O homem quer conhecer outros planetas, mas ele não sabe nem como é que é o corpo humano direito, né? Ele não conhece nem o intestino direito. Exato. Ele não conhece nada aqui do nosso mar. Quem dirá, né? Exato. Eu tô falando do conhecimento, né? Sim. A gente tá aqui falando do Next, tudo, mas é só para mostrar para vocês a importância da ciência e tudo, e ter essa humildade com as equipes todas, né? Dos profissionais, que é um sistema de colaboração para tentar... ninguém tem a posse, a chave da verdade. Essa é a verdade absoluta, não é mesmo. E acho que esses eventos, o Next, o Endurance Summit, o Medicina do Esporte, eles são interessantes porque ele junta muita gente boa. Muito legal, debaixo do mesmo teto ali, né? Puta energia legal. Você faz essa imersão ali, 2 dias, que você sai dali chacoalhado. Né? Provocado, no mínimo. Né? Então... É rico, né? É muito rico. Professor, dê o seu recado final, faça o seu convite para que a galera, então, vá visitar, faça a sua inscrição 17 e 18 de outubro no Expo Center Norte, o NEX. Fala um pouquinho do evento inteiro e fecha com a sua aula. E não se esqueça do seu endereço eletrônico, mais conhecido como Instagram. Tô convidando aqui a todos, né, para estar lá com a gente no NEX, que é um evento que envolve a parte acadêmica, com o Congresso de Nutrição, 2 dias, o simpósio de Endurance, dia 17, o simpósio de Medicina do Esporte, dia 18, com nomes importantíssimos aqui, né, pensadores dessas áreas do Brasil, e que a ideia é chacoalhar a cabeça de todo mundo que está ali para novas condutas, novas ações e um aprimoramento técnico diferenciado, né? Que a gente só consegue muitas vezes isso estando realmente no evento. E o legal do presencial é que você vai encontrar as pessoas ao vivo, você vai conversar com elas. É riquíssimo. E uma coisa que eu gosto muito lá é a feira. A feira lá é muito legal porque você vê coisas da nutrição esportiva, da ciência do esporte, que você fala assim, cara, eu não tinha a mínima ideia que isso aqui existia. Né? E tá tudo muito rápido. Cara, mas por que essa empresa fez isso? Aí você tem a condição de chegar na empresa e perguntar. Para que serve essa coisa? E não ficar olhando na rede social para que serve isso? Fazer a pergunta, né? Questionar mesmo ali na hora e ter as respostas. Então, a feira também é uma coisa muito bacana. O ganho é absoluto, né? Assim, é muita coisa. E lembrar que a feira ela é uma feira,
ela está junto com o evento, mas você também pode só visitar a feira se quiser. Exatamente. Né? Exatamente. Então, você vai encontrar inúmeras marcas ali da área de nutrição esportiva e do esporte, né? Bem lembrado. Então, assim, a gente vai ter só nutrição, a gente vai ter também coisas associadas ao esporte e com novidades, né? Acho que o ponto-chave pra gente estarei em São Paulo dia 17 e 18. Muitos lançamentos, muita novidade. Muitos lançamentos, muitas novidades. É verdade, novidades. bem lembrado. Então, quem não vem fica para trás, né? Fica para trás total. É verdade, eu gosto muito desse evento. E eu vou estar numa correria maluca. Imagina. Porque eu estou na coordenação do Endurance Summit, que é dia 17, e no mesmo dia 17 eu dou palestra no Endurance, a última palestra é a minha. Faço ali o bate-bola com o Galvão, né, do Ironman Brasil, no Endurance Summit, e dou a palestra lá no Next da nutrição, sobre a questão genética, junto lá com a Tamires, né, que é nutricionista. É uma pessoa legal para você trazer aqui, se ela estiver em São Paulo, que ela mora em Campo. Me ajuda. Ela não é de São Paulo, mas ela está em São Paulo, é uma pessoa legal, porque ela fez o doutorado dela em nutrigenética. Porra, isso é legal, hein? Então, assim, às vezes eu tenho umas dúvidas de umas coisas ali, eu pergunto pra ela. Eu vou tomar um remedinho e vou entrevistar ela. Não vai ser fácil. E é uma pessoa bacana. E vou estar junto com ela ali falando sobre genética aplicada à nutrição e ao esporte. Então, vai estar corrido, mas vai estar legal, né? Um dia que daquele a gente gosta. Isso que o professor falou, a Quality também estará lá. Eu estarei então com o QualityCast, eu acho que tenho 2 painéis lá, 2 talks, eu vou fazer um quadro mediando o Marcos Paulo Reis, e tô vendo quem vai estar com ele. A Rosana Fortes estaria, mas acho que vai estar em outro evento ou fora do país. Vou fazer um outro quadro falando provavelmente sobre hormônios com Lucas Caseri, Dr. Lucas Caseri, Gabriel Kaminski, e talvez Leandro Twin, né? Então, e tem um outro painel que nós vamos falar sobre assuntos regulatórios da nossa nova legislação, né? Então, com o Dr. Bragança, proprietário médico da Integral Médica, e Aline, dos assuntos regulatórios. Então, acho que eu tenho 3 painéis lá e o QualityCast, né? Então, ou seja, todo mundo do segmento reunido em 2 dias de muita informação. Faça suas considerações finais. Eu quero te agradecer. Acredite, né? Eu gosto muito de você. Você é um cara super. Não tem um cara que fale algum jaule desse cara. Então sempre é com muito elogio. Ele é um cara pautado na ética profissional. Todo mundo gosta dele. Não tem mimimi. Direto ao assunto e com muita profundidade e conteúdo. Obrigado por você sempre me ajudar aqui, né? Como pode, já palestrou aqui várias vezes, sempre me apresentando bons contatos, né? É um mercado muito grande, o Brasil tem 27 estados, mas as pessoas são sempre as mesmas ali que estão no núcleo. Então a gente precisa ver bem o caminho de ida, porque na volta você encontra as mesmas pessoas. Então essa parte da ética profissional é muito importante. E meu muito obrigado. Faça suas considerações finais aí, feche. Muito obrigado de novo pelo convite, por estar aqui, por poder dividir um pouco da minha história com o pessoal que sempre assiste o QualityCast, que é uma coisa que eu gosto muito de assistir. Gosto muito de estar na Quality, estar com vocês aqui. A equipe da Quality, não é porque eu estou na sua frente, a equipe da Quality é fantástica. Fantástica. Oh, obrigado. É um atendimento muito diferenciado. Todas as pessoas aqui dentro são legais, né? São do bem. Então, assim, a gente já fez vários eventos aqui dentro da Quality e todo mundo sempre foi muito assim, ativo, né? Em ajudar, em colaborar. Então, assim, eu tenho muita felicidade de vir à Quality, sempre. Poxa, obrigado. Ou encontrar vocês em eventos, né? Então, é recíproco aqui. Os seus elogios é recíproco da minha parte também. Gosto muito de você e de todo mundo por aqui. E agradecer, né? Espero você. Obviamente você vai estar lá no Next também, então a gente vai se encontrar mais uma vez. Mais uma vez. E espero encontrar muita gente por lá. E quem quiser me encontrar nas redes sociais,
Tô lá no gersonleite.phd, né? Que é Instagram, que é Twitter. E da empresa, a gente está ali com endurance.universidade, que é um projeto novo. Endurance.universidade. Exato. E no YouTube é a Universidade do Endurance, né? Que é esse hub do Endurance que a gente está aí fortalecendo. Dá só um... O que é isso? Assim? Dá só um gostinho aí pra gente. A ideia é dar suporte técnico-científico para a indústria, para profissionais da área e para atletas. Então eu tenho todo um ecossistema do nosso negócio. Então ele vem da indústria. Depois eu tenho o que? Os atletas, você falou? Os profissionais da área. Então tá, peraí. A indústria, os profissionais que regem da área. Os atletas. Os atletas. E tem mais um ponto que são as parcerias com universidades. Então tá a ciência amarrado com todo o ecossistema. Exato. Tá certo. Muito inteligente. Então a gente está na construção desse projeto. Ele está saindo do papel aí cada vez mais. E é um caminho bonito que está sendo construído há muitos anos, né? E eu estou assistindo, eu sou da indústria e me interessou muito esse papo de vocês. E como é que eu entro em contato? Como é que eu faço? Eu entro no Instagram? Nas redes sociais. Nas redes sociais eu faço algum questionamento e faço um call ali para falar do meu projeto, para ver se tem aderência aí com a empresa, é isso? A gente marca uma reunião e faz ali entender dentro de qual um desses nichos, né, o que a gente consegue colaborar, né? Para desenhar junto a quatro mãos. Exato. É isso? Isso. É isso aí, pessoal. Mais um programa aqui. Esse aqui é um warm-up do Next 2025, 17 e 18 de outubro no Expo Center Norte. E no dia 15 e 16, antes do Next, teremos aqui na nova unidade da Quality Nutrition um curso para lojistas que ocorrerá dia 15 e 16 de outubro. Essa aqui é uma atitude, uma collab que nós fizemos junto com o Gustavo da E4, onde nós falaremos ali desde a gestão de categoria até a parte tributária. Vários palestrantes vão falar aqui, várias indústrias estão conosco. É um curso, fique atento aí para 80 lugares só, para lojistas do país inteiro. Tá bem legal, a gente fez com muito carinho, grandes nomes vão palestrar, dê uma olhada lá, que é 15 e 16 de outubro, depois logo na sequência é o Next. Então teremos um outubro insano, né, para variar, com muitos eventos e muita loucura. É isso aí, pessoal, não deixa aqui de curtir o canal, compartilha, é muito importante para o bom entendimento do YouTube. E novamente você que não teve o prazer de me conhecer, Marcelo Kim _. Professor, novamente muito obrigado. Obrigado. Aquela câmera do meio lá. Tchau, boa noite, valeu, até. Boa noite. Quality Cast by Marcelo Kim.